Bom dia a todos. Os vídeos musicais que compartilho aqui não são imposições nem pregações de verdades absolutas. Eles são, antes de tudo, expressões do que percebo e do que observo ao meu redor, nas pessoas, na sociedade, no tempo em que vivemos. Cada música nasce de uma inquietação, de um olhar atento, de uma tentativa de compreender o mundo e também a mim mesmo dentro dele. E muitas vezes elas vêm como um alerta, não no sentido de ensinar, mas no sentido de provocar em você o questionamento. Porque questionar é essencial. Eu sei que em alguns momentos pode parecer que eu estou fazendo exatamente aquilo que critico. Pode soar como se eu estivesse apontando caminhos ou sugerindo verdades. Mas no fundo, o meu objetivo não é esse. O que eu busco é despertar em você a dúvida, a reflexão, o olhar mais atento. Questionar é um exercício que exige prática e nem sempre é simples, principalmente quando ao longo da vida a gente perde esse hábito ou nunca foi estimulado a desenvolvê-lo. Mas é justamente aí que mora o perigo. Quando um pensamento que se apresenta como linear, perfeito, sem falhas, sem espaços para dúvidas, é preciso acender um sinal de alerta. Muitas vezes essa aparente coerência esconde contradições profundas e, em alguns casos, até intenções que não são tão claras quanto parece. E como identificar isso? Não existe uma fórmula pronta, mas existe um caminho. Observar, comparar e refletir. Por exemplo, quando um discurso fala o tempo todo sobre amor, mas ao longo dele incentiva a guerra, a crueldade, o castigo, algo que não se sustenta. Quando se fala de caridade e bondade, mas ao mesmo tempo se afirma que o sofrimento do outro é resultado da incompetência, da preguiça ou desleixo, há uma contradição evidente. A verdadeira solidariedade não impõe, não condiciona, não exige troca. Dividir o pão deve ser um ato de amor, de respeito, de empatia, sem interesses ocultos, sem imposições disfarçadas de oportunidade, sem a intenção de transformar pessoas em números dentro de uma estrutura que muitas vezes deixam de enxergar o humano. As minhas músicas caminham nesse território. Elas são reflexos do que sinto ao perceber que, em muitos aspectos, estamos nos perdendo de nós mesmos. Perdendo a conexão com a nossa própria consciência, perdendo o respeito à educação, o senso de limite, sabe? Aquele entendimento básico de até onde podemos ou não ir. Hoje, a raiva muitas vezes se tornou uma resposta automática. A falta de respeito passou a ser confundida com autenticidade. A agressividade é, por vezes, chamada de personalidade forte. Mas, no fundo, isso não fortalece. Isso alimenta conflitos,
alimenta guerras, sejam elas grandes ou pequenas, externas ou internas. E talvez essa seja uma das maiores contradições do nosso tempo. Nós evoluímos muito em tecnologia. Criamos ferramentas incríveis, avançamos em velocidade impressionante, mas, ao mesmo tempo, estamos avançando em um processo silencioso de desumanização. Estamos cada vez mais preparados para o confronto e cada vez menos preparados para lidar com as consequências dele. Por isso, se existe algo que eu realmente gostaria que você levasse dessas músicas, não há uma resposta pronta. É uma pergunta, uma inquietação, um convite para olhar de novo, pensar de novo, sentir de novo, porque no fim, talvez seja isso que ainda possa nos reconectar com aquilo que estamos aos poucos deixando para trás, a nossa própria humanidade. Espero vê-los a todos num próximo vídeo. Por favor, se cadastrem, comentem, por favor, curtam o vídeo. De alguma forma, o YouTube vai entender que há uma interação entre nós.